Lucas 4, 1 a 13. Esse texto fala de Jesus. Ele é levado ao deserto da Judéia pelo Espírito Santo para passar 40 dias orando, jejuando, 40 dias sem comer nada, é isso que significa, e sendo constantemente tentado pelo diabo. Eu me lembro bem de alguns momentos da minha infância, que até hoje acontece, na verdade. Eu não sei, acho que todo mundo já passou por isso. Chegar num lugar, chegar num restaurante, tem lá o cardápio, e você pode escolher praticamente todos os pratos que tem ali. Mas há uma exceção, você não pode escolher aquilo. E é justamente aquilo que você quer. Eu sofri muito por isso, porque quando eu era menor, eu era louco para comer camarão. Quantos aqui gostam de camarão? Bastante gente. E eu não posso comer porque eu sou extremamente alérgico. Quem foi do meu quarto no acampamento sabe disso. E eu ficava, mas eu quero isso, eu quero provar, eu quero saber como é. E não podia. E pode ser um exemplo besta. Alguns podem estar falando, nossa, que baboseira que esse cara está falando ali. Que besteira sem tamanho. Mas quando eu começo a pensar, eu trago para a nossa vida, e quantas vezes nos pegamos com a possibilidade de ter várias coisas, mas não ter exatamente aquilo. Trazendo para o exemplo bíblico. Logo para o começo, Gênesis. Adão e Eva viviam no paraíso. Deus libera para eles todos os frutos do lugar. Vocês estão liberados para pegar maçã, laranja, banana, o que for. Mas vocês só não podem comer do fruto proibido. Uma coisa só. Uma coisa só. Que resultou numa consequência mortal para toda a humanidade, mas que, pelo amor de Deus, ao mandar seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, fomos perdoados por esse erro de Adão e Eva. Já pensou? Uma única coisa capaz de causar todo esse rebuliço. E eu pergunto a vocês, 40 dias sem comer nada, absolutamente nada. Será que nós aguentaríamos? Se eu passar, 5 horas, 6 horas, sem comer nada, eu fico extremamente irritado, nervoso. Imagine só o que Jesus sentiu 40 dias. Sem pôr nada no estômago, absolutamente nada. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Lucas, capítulo 4, 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Reparem, ao final deles teve fome. Não comeu absolutamente nada. Verso 3. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Seria fácil, né? Transforma-se em pão. Pá, tá ali. Jesus respondeu: está escrito, nem só do pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe, no relance, todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles,
e todo o seu esplendor. Porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Olha só o que Jesus responde. Está todo mundo ligado? Olha só. Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Eu fico olhando para essa passagem. Olha só como o diabo conhece a palavra de Deus. Nós, muitas vezes, tendemos a esquecer que ele era um anjo que se rebelou contra Deus. Ele conhece cada letra da Escritura. E é nisso que eu começo essa mensagem. Primeiro tópico. Para nós vencermos as tentações, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O conhecimento da palavra é a única arma ofensiva que o cristão tem em sua armadura. Já pensaram no poder de conhecer a palavra? E eu fico pensando e me pego às vezes, por tantas oportunidades, troco meu tempo de estudo da palavra, de conhecimento, para estar no WhatsApp conversando, para estar no Facebook, para estar fazendo qualquer outra coisa, menos estudando a palavra de Deus. Será que nós não temos a capacidade de ceder 10, 15, 20 minutos de um dia de 24 horas? Claro que 8 mais ou menos, por média, você tem que dormir. Mesmo assim, ainda sobra uma quantidade muito grande para estudar a palavra de Deus. Olha só. No verso 3, o diabo fala: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. O diabo mostra que ele conhece a palavra e que ele sabe os nossos pontos fracos e fortes. Naquele momento, qual era o ponto fraco de Jesus? A fome. Ele estava totalmente faminto. 40 dias sem comer nada. E o diabo chega: ei, transforma aí essa pedra em pão? É mole. Ele é filho de Deus, tem poder para isso. Bastava ordenar: vire pão. Virou pão. Eu me lembro bem do meu tempo de ensino médio. E, certa vez, um professor chegou em sala de aula e disse: vamos fazer uma discussão diferente hoje. E todos ficaram: sim, mas e a aula, professor? E ele nem respondeu. Ele começou a falar. Eu fico impressionado, porque eu sou ateu. Quando eu chego para um cristão para perguntar algo mais específico da Bíblia, ele não sabe responder. Que tipo de cristão é esse? É óbvio que isso não ter o conhecimento específico da Bíblia não é desculpa para não pregar o Evangelho. Eu não estou dizendo isso. Porque muitas vezes basta você dar o seu exemplo de vida, a sua história antes e depois de conhecer ao Senhor, que você pode tocar poderosamente uma pessoa. Mas para ir mais além, é preciso sim conhecimento do que está na palavra do Senhor. Você precisa estudar a palavra do Senhor. Você, para fazer um Enem, você tem que estudar uma série de disciplinas. Da mesma forma, imaginem só, se nós empregássemos todo o nosso esforço, o esforço que nós empregamos para fazer uma prova como o Enem, como qualquer outra, seja o Enem, seja uma universidade, de outra universidade qualquer, para estudar a palavra de Deus,
para conhecer mais da palavra de Deus. Já pensaram? E aí ele continuava a aula e em certo momento me veio à cabeça uma frase. Eu tenho vários amigos ateus, já tive vários amigos ateus. E em várias discussões eu fiquei extremamente triste, extremamente chateado. Porque eles falavam de coisas que eu não fazia ideia. Dava vontade de perguntar, você está lendo o mesmo livro que eu? Você está lendo a Bíblia assim como eu? Porque eu não fazia ideia que estava lá. E aí, eu paro para pensar, realmente, nós precisamos estudar a Bíblia como um ateu, mas viver como um cristão. Claro que eles estudam com outro propósito, provar a veracidade daquilo que eles estão falando. Nós estudamos para que saibamos o preço e a importância de viver por quem morreu por nós, de viver por quem sofreu, de viver por quem foi xingado, foi chutado, foi humilhado em nosso lugar. Olhem para aquela cruz, a representação do maior ato de amor da história da humanidade. Simplesmente por amor. Por amor. Não foi por dinheiro. Não foi pedindo nada em troca. Foi simplesmente por amar a mim e a você que Deus manda o seu Filho amado para morrer numa cruz em nosso lugar. Sabe, eu fico muito triste, mas muito triste mesmo, quando eu vejo uma série de amigos, seja da Cidade Viva, seja de outras igrejas, que ficam tentando arrumar desculpas. Ah, eu sou ocupado demais. Deus vai entender. Eu tenho tanta coisa para fazer. Quando eu chego em casa, eu tenho que deitar, eu tenho que dormir, porque senão, meu amigo, amanhã vai ser, eu não consigo me levantar de jeito nenhum. Mas Deus entende, né? Eu estou estudando para o vestibular, eu estou estudando para o meu curso, eu estudando direito. Vou poder honrá-lo mais para frente, vou poder fazer coisas que eu não faço agora, ele vai entender. Mas o tempo de amar o Senhor, de estudar e de conhecer a sua palavra é hoje. É hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a um mês. Nós precisamos viver com o fogo do Espírito queimando em nosso coração diariamente. Diariamente. Para vencer as tentações, nós temos que conhecer milimetricamente cada palavra escrita na Bíblia. Não é só para pregar para as outras pessoas, não. É para aplicar a nossa vida diária. Não adianta de nada, de absolutamente nada, chegar na igreja, citando versículo de todo lado, do Antigo Testamento ao Novo, de Gênesis a Apocalipse, e sair daqui, pia, aquele crente está ali fazendo isso. Não dá exemplo, não faz nada, e ainda se diz crente. Que igreja é essa? Que cristão é esse? Que só é cristão quando passa daquela porta ali para dentro. Verso 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Satanás pode nos tentar a duvidar das verdades inabaláveis da Bíblia. Claro que é extremamente natural você ter algumas dúvidas e você procurar certas respostas. Mas esse momento de dúvida é extremamente perigoso. Prestem atenção. É extremamente perigoso. Porque tanto pode pesar para o bem, como para o mal.
pode fortalecer a sua fé, pode fortalecer a nossa fé, como pode nos fazer cair de vez. É isso que ele quer. É isso que o diabo quer. Que nós caiamos e não nos levantemos mais. Já ficou claro aqui, com a leitura desse texto, que ele conhece todas as nossas fraquezas e conhece os nossos pontos fortes. E ele pode atacar tanto nas fraquezas como nos nossos pontos onde nós temos maior domínio. Jesus tinha poder para fazer o que ele quisesse. Não tinha? Ele podia transformar pedras em pão, podia dominar todos os reinos, podia se lançar do precipício e mandar que os anjos o segurassem. E o diabo, ele primeiro vai na fraqueza. Ei, tá com fome, né? Ó, pega aquelas pedras ali e transforma em pão. Pega aquelas pedras ali e transforma em pão. E aí depois, ele vai. Verso 5. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, será teu todos os reinos do mundo. Imagina só. Imagina só. Você está ali. E ó, me adora, que isso aqui tudinho vai ser teu. Mas ele tinha poder para isso. Jesus tinha poder para isso. E o diabo vai justamente no ponto mais forte dele. Satanás queria que Jesus usasse todo esse poder para se desvirtuar, para esquecer sua real missão. Mas notem que Jesus, ele não chegou a discutir com o diabo sobre quem tinha poder ou não, claro que não. Ele simplesmente disse: adore o Senhor, está escrito, adore o Senhor, seu único Deus. Adore o Senhor, seu único Deus. Adore o Senhor, o seu único Deus. Eu fico impressionado no que acontece quando alguém, um irmão ou uma irmã, recebem como é que eu posso dizer? Um cargo, entre aspas, ou uma função que esteja um pouco superior aos outros. Já vi isso várias vezes. Basta receber aquela função, aquele encargo, que o cara começa ele nem anda mais, ele flutua. Chega na igreja, não dá mais um boa noite, é olhando para cima, olhando para o alvo, né? Eu fico impressionado com isso. Eu fico muito triste mesmo. Porque esse é o primeiro passo para nos levar à queda. Quando nós desistimos, quando nós passamos a achar que nós temos o poder, que nós somos merecedores, que nós temos a força, a inteligência, que nós somos capazes, que por nosso mérito, que por nós mesmos, pela nossa capacidade intelectual, física, psicológica, conquistamos aquilo, quando na verdade tudo vem do Senhor. E tudo é do Senhor. Ao longo das nossas vidas, alguns são mais novos, outros mais velhos, mas vocês já passaram, como eu já passei, por momentos de conquistas pessoais e de fracassos também. É natural. E essas conquistas e os fracassos, observem bem, conquistas e fracassos,
vem do Senhor. Nós temos que louvá-lo e adorá-lo a todo tempo. Porque quando nós fracassamos, é a oportunidade de crescermos, aprendermos e nos aproximarmos mais dele. E quando vencemos, é por causa dele. E toda honra e glória devem ser dadas a ele. Amém? Na última semana, eu assisti o filme Deus Não Está Morto. E uma passagem dele foi extremamente impactante para mim. O aluno chega no primeiro dia da universidade e o professor distribui papéis. Para vocês pagarem minha cadeira e não reprovarem, terão que escrever as seguintes palavras: Deus está morto. E aí, 99% da sala, de primeira, Deus está morto. Deus está morto. Deus está morto. E aí chega no jovem cristão, que olha para o professor e fala assim: não, vou fazer isso não. O professor diz: pois você vai ter que provar aqui que Deus não está morto. Agora eu acertei. E o jovem aceita o desafio. Notem só. Era uma cadeira fundamental de ser paga para que ele entrasse na universidade. Ele precisava de uma boa nota. Primeira tentação: fico com o meu curso ou fico com Deus? Segundo, a namorada dele chega para ele e fala assim: desiste. Nosso futuro é mais importante. Isso é besteira, é só escrever lá, Deus está morto, pronto, acabou. Todos felizes. Se você não desistir, está tudo acabado. Outra tentação. E aí ele diz: mas Deus quer que eu faça isso. Deus quer que eu faça isso. E ele prossegue na tentativa de provar ao professor e convencer a classe que Deus não está morto. E aí, para saber o resto, vocês têm que assistir o filme. Quem não assistiu, assista, que é muito bom. Eu me lembro muito de uma música do primeiro CD da Cidade Viva, A Palavra. E essa música, ela falava mais ou menos assim: quando eu paro para escutá-la, eu faço dela uma oração. Porque ela fala, em certo ponto, o porquê de nós não desistimos, de nós não cedermos à tentação. Fala o seguinte: quem é igual a ti, quem pôs os astros no lugar, quem acalma o bravo mar, que vem forte contra mim. Quem é igual a ti, quem de manhã nos traz a luz. A esperança está em segurar no grande amor de Deus. Olha só o quão impactante, o quão profundo é a letra dessa música. E ela continua dizendo que não há outro igual a Deus, que nós o louvaremos pela manhã, que nós o louvaremos no entardecer. É por isso, por causa desse Deus lindo, que não tem outro igual, que nós nos levantamos a cada manhã, por mais difícil que sejam as nossas lutas, cremos, esperamos e confiamos nele. É por ele e para ele que nós devemos viver. A busca por santidade, por ser santo, passa por isso. A busca por ser santo deve se basear em amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Amar o pecador, mas odiar o pecado.
odiar o pecado. Ser santo é separar-se e combater o pecado. E o ponto 3 dessa mensagem fala justamente disso. Total obediência a Deus. Verso 9. O diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Às vezes, nós somos tentados a fazer aquilo que em sua essência não está errado. Transformar a pedra em pão para satisfazer a minha fome. Não está errado. O erro está na razão para realizar isso. Muitas vezes, situações se apresentam a nós justamente para nos enganar. Isso aqui não está errado não, é por uma boa causa. Mentir para os meus pais para escapar de um castigo não está errado não. Eu sou doido de falar a verdade e apanhar em casa. Uma mentirinha por causa de Deus. Ah, tem problema não, Ele perdoa. Filar na prova, para não ir para uma recuperação. Para não ter que ir para uma final. Para não precisar repetir de ano. Problema nenhum. Não teve problema nenhum, Ele me perdoou, porque se eu repetir, se eu for para a recuperação, para uma final, eu vou ter que estudar mais, aí eu não vou poder ir para a igreja, não vou poder estudar a palavra do Senhor, e aí eu não vou poder ir para a conexão, não vou poder sair com meus amigos, não vou poder ir para o culto. Ou seja, uma coisa leva a outra, está tudo normal, está tudo em casa. Obedecer a Deus é fundamental em todo o tempo. A mentira tem destruído, prestem atenção, tem destruído relacionamentos dentro e fora da igreja. O que eu vejo de amizades quebradas, de namoros terminando, por causa da mentira, é uma coisa absurda, extremamente triste. A mentira deve ser totalmente aniquilada das nossas vidas. Totalmente aniquilada. Peça ao Senhor isso hoje. Que liberte desse vício. Porque a mentira é um vício. Você começa de leve. Vai naquele negócio pequenininho. Não, é só... é besteira, pouca coisa. Mas vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Vai aumentando. Já está num nível, num patamar que ninguém mais aguenta. O mundo é dos espertos. Eita, essa frase. Quem inventou essa frase é um gênio, né? Pegar esse atalho aqui. Porque se eu for por ali é mais difícil. Eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que me dedicar mais, vou suar mais. Então eu pego o atalho aqui e chego rapidinho, pá, estou lá. Eu me lembro que no acampamento Atalaia, eu acho que foi o Atalaia mesmo, teve uma brincadeira que você teria que escolher 2 caminhos. Isso de madrugada. Você escolheu o caminho mais simples, mais fácil. Eu lembro até que os equipantes ficavam falando: vai por aqui, ó. Teus amigos tudinho foram por aqui. Vai, ó. Não sei quem foi por aqui, não sei quem foi por aqui também. Não vai ter que passar por esse negócio aí, se sujar. Acaba de 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, com sono danado.
Não pensa duas vezes, né? Vai pelo caminho mais fácil. Eu confesso esse pecado que eu fiz isso. Mas eu já pedi perdão a Deus. Caiu, hein? Voltando. Eu fiz esse pecado, eu cometi esse pecado, mas já pedi perdão a Deus. O mundo vai apresentar para nós inúmeras situações onde o mais fácil, o mais rápido, é o melhor a ser feito. Oxi, eu vou estudar para isso, para quê? Se tem aquele cabo ali que passa a fila para mim. Vou tirar 8, 9, 10 do mesmo jeito, só que ele estudou e eu não. Eu fui mais esperto, né? Menos esforço. É isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Menos esforço. Que nós não venhamos a suar, nos preocupando com ter que estudar. Para quê? Para que aprender a Bíblia? Eu já estou salvo. Para que conhecer a palavra de Deus? Muita gente pensa assim. Para que eu vou fazer? Para que eu vou ser idiota de pegar o caminho mais comprido, mais longo, onde talvez eu tenha que sofrer mais para chegar ao final? Ao invés de pegar o caminho mais fácil, eu vou para aqui. Pá, estou lá, cheguei, do mesmo jeito. E aí, a partir do momento que nós pensamos assim, nós damos brecha para todos os outros pecados. Imoralidade sexual, vícios em pornografia, em bebida, vício na mentira, vício na inveja. Sabe? Não é mais fácil ir para uma festa, ficar com a menina ou com o menino ali, resolver ali mesmo, pá, pronto, acabou. No outro dia, não é mais fácil fazer isso do que tentar se dedicar a um relacionamento santo, abençoado por Deus? É mais fácil. E é isso que o diabo quer que você pense. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Não há cristão morno. Ou você é quente, ou você é frio. Ou você ama a Deus, ou você ama o diabo. Ou nós amamos a Deus, ou amamos o diabo. E aí? Escolhe quem? Escolhe quem? Geralmente, o caminho do diabo vai dizer, eita, ó, que tu vai ter isso, não vai precisar passar por isso, nem por isso, nem por isso, nem por isso. Quando você escolhe amar a Deus, meus amados, não pense que vai ser só paz, não. Ah, escolhi amar a Deus, andarei por águas tranquilas. Não. Vai vir lapada, vai vir tentação, vai vir luta, vai vir tristeza, sofrimento, mas cada luta, cada tristeza, cada sofrimento, como diz a música, vai valer a pena quando o grande dia chegar, quando estivermos face a face com o Senhor e nos prostrarmos e adorarmos eternamente ao Senhor da vida, o Senhor que venceu a morte, que é dono e está acima da vida e da morte, que é capaz de parar o bravo mar, que é capaz de dizer ao monte, às montanhas, movam-se daqui para ali, que é capaz de curar um paciente com câncer em estado terminal, mesmo quando os médicos dizem não, que é capaz de fazer o impossível se tornar possível no estalar de dedos, com um simples sopro.
A tentação, ela não vem simplesmente por estarmos em pecado. É o maior erro que você pode cometer, que nós podemos cometer, porque eu várias vezes já cheguei a pensar isso. Ela vem para moldar, para testar e aprovar o nosso caráter. Ela vem para fortalecer a nossa fé. Certa vez, conversando com o pastor Danielzinho, eu vinha passando por alguns momentos de dificuldade. E aí, ele olhou para mim e disse assim: Hamilton, os períodos de tribulação, quando nos mantemos firmes e obedientes no Senhor, tem um significado. Significa que períodos de grandes bênçãos estão por vir. A tribulação passa, a tentação passa, tudo passa, mas o amor de Deus dura para sempre. Tudo isso que nós conquistamos, roupas, casas, famílias, amigos, tudo isso passa. Tudo isso passa. O nosso relacionamento e o amor dele para conosco é que dura para sempre. Eu queria que vocês pensassem muito nisso. Quais as tentações que vocês têm passado recentemente? O que tem te feito cair? O que tem te feito não resistir à tentação? E como você pode fazer para vencê-la? Nós vimos aqui 3 tópicos. Eu queria que vocês repetissem comigo, para ver se todo mundo ficou atento. Bora lá? Primeiro tópico: conhecer a palavra de Deus. Certo? Conhecer a palavra de Deus. Ter conhecimento da palavra de Deus. Segundo, meditar constantemente nas verdades inabaláveis do Senhor. E o terceiro, obedecê-lo fielmente. Permanecer firme no Senhor é difícil. É muito difícil. Certas vezes, vai parecer que tudo está contribuindo para nos derrubar. Mas tenho certeza de uma coisa. Depois de cada deserto, depois de todo o deserto a ser percorrido por nós, quando obedecemos, confiamos e permanecemos firmes nele, vem a terra prometida. Amém?